gente fala da realização do culto do Evangelho nas nossas casas, né? Nos nossos lares, a gente, antes de tudo, precisa compreender que se trata de um encontro com Jesus, né? Nós estamos ali, reunidos em família, com espíritos afins, ou não, mas que são todos necessários para a nossa caminhada, né? Estão todos caminhando junto conosco. Estamos falando dos ensinamentos de Jesus. Estamos falando de tudo aquilo que nós precisamos compreender para nos melhorarmos. E Ele mesmo nos disse, né? Que quando 2 ou mais estivessem reunidos em nome dEle, ali Ele estaria. Então é um momento que a gente abre as portas da nossa casa para que Jesus entre e permaneça ali conosco num momento assim maravilhoso, delicioso de estudo, de aprendizado, né? De conhecimento, de tomar consciência das verdades que nós até já conhecemos, mas que temos dificuldade de colocar em prática. A voz está chegando aí, não tá? Olha que imagem linda. É Ele lá conosco, no momento em que nos reunimos para falar do seu Evangelho. Mas a gente é um pouquinho preguiçoso, não é não? Pensa bem. Porque a gente vai ver ao longo do estudo o que é esse culto do Evangelho, né? E vamos verificar que a gente precisa assim de 15, 20 minutinhos da nossa semana. O que é muito pouco, porque pensa bem. Eu hoje tenho 33 anos. Cada ano tem 12 meses. Cada mês tem 4 semanas. Às vezes 5, né? Cada dia, são 30 dias em regra. Cada dia com 24 horas. Cada hora com 60 minutos. Jesus pede de mim 15 minutinhos da minha semana. Faz essa conta, gente. Não é pouco? É pouquíssimo. É o mínimo. 15 minutos do nosso dia, uma vez por semana, para que a gente se encontre com Jesus. É nada, né? É pedir nada de nós. Pensa bem. E é por isso que Paulo fala para a gente, nos alerta, né? Porque somos corações desavisados. Somos entregues à inércia, à preguiça. Por isso nós temos a dificuldade de realizar tantas coisas nas nossas vidas. Vamos, estou falando alto, mas acho que eu não estou gritando não, né? E aí Paulo fala pra gente, olha, levanta tu que dormes, e Jesus te iluminará. Está lá em Efésios. Quem é que dorme? Nós. Nós somos os preguiçosos. Nós é que não agimos quando Jesus pede tão pouco, que são 15 minutos da nossa semana. Aqui a gente tem tempo para tudo. Ó, eu tenho 2 empregos, faço faculdade, faço pós-graduação, saio com meus amigos, janto fora, estou em 3 grupos da casa espírita de estudo, a gente vem assistir reunião pública, a gente tem tempo para tudo. E para Jesus? A gente precisa refletir. E é isso que Paulo nos adverte. Eu tenho até 15 isso. E é isso que Paulo nos adverte. Porque a primeira coisa que a gente precisa colocar quando a gente determina fazer algo nas nossas vidas é a vontade. Concorda? Antes mesmo da fé. Porque pensa aí numa fé sem vontade. Aquela vontade que Leon Denis fala para nós, que é a mola propulsora da ação. Que é aquilo que nos alavanca, que nos joga para frente. Pensa numa fé que não tem vontade. Serve? É aquela fé que a gente fala, né? Ah, eu tenho fé. Tenho fé aí em Deus. Da boca para fora. Porque
Porque uma fé ativa, uma fé viva, ela precisa da vontade empregada conjuntamente. Aí ela vira robusta. Como Kardec fala para nós, né, no Evangelho, que a fé inabalável é aquela fé pautada na razão. Mas ela precisa estar acompanhada da vontade, dessa vontade ativa. E fazer o culto do Evangelho na minha casa, eu preciso ter vontade. No dia que a gente decide fazer algo para o bem, não é o dia mais tumultuado da nossa vida? É o dia mais difícil, acontece tudo, né? O trem para, o ônibus quebra, chove. Mas aí a gente precisa empregar fé. E não é qualquer fé. É aquela fé perseverante, aquela fé ativa, que está acompanhada dessa minha vontade. E aí eu consigo realizar com muita tranquilidade. E a gente vai percebendo que ao longo do tempo se torna tão natural como escovar os dentes. A gente não faz isso todo momento? Comer, escovar os dentes? Pelo menos deveria, né? Levantou de manhã, escovou os dentes, lavou o rosto. Se torna algo automático, mas não é automático no sentido de desnecessário, fazer por fazer. É porque a gente absorve aquilo internamente, interioriza de tal forma que se faz parte da nossa rotina. E aí muitas pessoas conseguem, né? Eu ainda não consigo, mas muitas pessoas conseguem realizar o culto do Evangelho diariamente. Porque já faz parte da sua rotina. E é tão agradável, traz tantos benefícios, que não é um pesar, que não é uma dificuldade. Vocês podem falar, tá? Porque aí a gente torna a coisa dinâmica, ninguém dorme e a gente troca informações. Não fica só daqui para aí, né? Fica interagindo. Olha só essa imagem. Jesus batendo a nossa porta. É exatamente isso que ele faz quando nós estamos iniciando o nosso culto do Evangelho no lar. Ele percebe como toda espiritualidade, uma luz acesa no nosso ambiente doméstico e todos se encaminham para lá. O nosso culto trata-se de um encontro semanal, sendo previamente marcado o dia e a hora, né? Devendo ser repetido sempre no mesmo dia e hora da semana, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Por que dia e hora marcado? Toda vez que a gente faz uma atividade no bem, na seara do Cristo, e essa atividade cria uma habitualidade, torna-se uma tarefa. E aí a gente passa a ser assistido pela espiritualidade amiga. A gente não faz sozinho, né? A gente faz com o amparo, com a intuição dos espíritos que nos acompanham. E eles têm uma vida atribuladíssima, porque eles mesmos falam pra gente, né, nos livros da doutrina, que quando estamos fora da carne, a nossa consciência da necessidade do trabalho é retomada. A gente percebe que a necessidade do trabalho é real, coisa que a gente pouco vê quando está encarnado. E aí a gente adquire, desencarnado, né, várias tarefas. E aí por isso que a gente precisa fazer no dia e horário marcado. Porque se eles nos acompanham e tem tantas tarefas a realizar, para estar conosco, precisa ter uma agendinha. Assim como nós. Eu não estudo num determinado horário, não trabalho num determinado horário, cada dia é um horário diferente. Salvo raríssimas profissões, a gente tem uma habitualidade, né? Horário de chegar ao trabalho, horário de sair, horário de chegar à faculdade, horário de sair. Essa habitualidade também precisa existir aqui, para que os espíritos estejam sempre nos acompanhando. E ele diz, devendo ser repetido no mesmo dia e na mesma hora da semana. Eu realizo meu culto do Evangelho no lar às quartas-feiras, às 9h30. Toda quarta, às 9h30, eu estou reunida. Infelizmente, não com a minha família carnal, porque na minha casa somente eu sou espírita. Porque
chato, né? Mas não me impede de realizar absolutamente nada. Até porque eu sei dos benefícios que eles usufruem com essa minha iniciativa, né? Com essa minha tarefa. Mas sei que estou acompanhada de muitos amigos desencarnados, concordam? Já é o suficiente. Se eu tenho alguma dificuldade que necessite a mudança do dia ou do horário, a gente comunica. Na próxima quarta-feira, às 9h30 eu vou dizer à espiritualidade que eu não posso mais realizar o culto nesse dia e nesse horário. E aí a gente estabelece um novo dia, um novo horário, conforme as nossas possibilidades, porque a gente sabe que a nossa vida é muito tumultuada, é muito corrida, né? Na próxima semana, no novo dia marcado, no novo horário marcado, todos estarão lá. Inclusive a equipe que coordena a tarefa. Tudo bem? Porque eles não estão à nossa disposição. Não estão à nossa disposição, Eles né? têm outros compromissos. Sim, tem outras tarefas, né? Exatamente porque tem essa consciência maior que nós, né? Da necessidade do trabalho. E aí tem tantas tarefas a serem cumpridas. Quer falar? Não deixa de ser, gente, uma oportunidade belíssima da gente reunir os nossos familiares, né? Quando a gente tem a possibilidade de ter uma família inteira espírita, olha que maravilha, é uma bênção, né? E reuni-la em mais um momento, porque a gente normalmente tem o hábito, né? Domingo, ninguém sai porque é almoço de família. Sábado à noite, vamos sair todos juntos, né? A gente não faz umas programações assim com a nossa família, de acordo aí com a disponibilidade, com os gostos de cada um. O momento do culto do Evangelho é um momento de reunião também. É onde junta todos esses familiares para que a gente possa se deliciar, né, com os ensinamentos do Cristo. E olha os benefícios que o culto do Evangelho traz para nós. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. É uma oportunidade de estudo, como nós estamos fazendo aqui agora, só que no nosso ambiente doméstico. E às vezes com muito mais facilidade, porque aqui em alguns momentos a gente não consegue falar, ou se a gente fala, a gente tem um pouquinho de timidez e não expressa. E lá não, a gente está à vontade, a gente está no nosso ambiente, né? Então a gente consegue trocar com muito mais facilidade. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, que foi isso que a gente falou aqui agora, né? Para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade, oportunidade de estarmos juntos, porque sabemos a dificuldade que temos de nos encontrar. Os horários não combinam, né? Todo mundo estuda, todo mundo trabalha, todo mundo tem diversas atividades e é o momento que a gente consegue se reunir. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Não é o que a gente busca a todo momento, o equilíbrio? O culto do Evangelho no lar nos traz isso, né? Nos dá essa possibilidade de alcançarmos uma paz tão maravilhosa que nos traz equilíbrio. Que a gente consegue, a gente vai ver até daqui a pouco, né? Que a gente consegue receber as dificuldades com mais serenidade. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. A gente sabe que a oração é necessária em todo momento, né? A prece é o remédio de todas as horas. Mas para quem tem aquela dificuldade, né, de se manter em prece diariamente, ao acordar, ao dormir, no meio do dia, com uma dificuldade, o culto do Evangelho no lar nos ajuda nisso. Porque é o momento de praticar. O culto nada mais é do que a prática. É aquilo que nós fazemos aqui agora. Nós fizemos uma página, fizemos uma prece, estamos fazendo um estudo, estamos comentando a respeito. Vamos fazer uma prece final. Isso é o culto do Evangelho no lar. Só que aqui a gente está fazendo de forma macro, né? Leva uma hora e um pouquinho. Temos mais pessoas, a família aqui é grande. E no lar a gente faz uma coisa mais
reduzida. 15 minutinhos são suficientes. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Tudo que a gente faz na seara do bem tem um resultado próprio, né? Aqui para mim. E tem um resultado macro, né, gente? Porque pensa bem, se eu me modifico, se eu elevo meu padrão vibratório, se eu penso no bem, se eu ajo no bem, eu estou me modificando. Estou trazendo para mim situações benéficas, né? Novos pensamentos, novo padrão vibratório. Mas com isso eu consigo modificar os ambientes que eu me relaciono. Começa em casa, no trabalho, porque o exemplo ele arrasta multidões. E a partir do momento que a gente se modifica, a gente começa a modificar o outro também. Não no intuito de ter que modificá-lo, porque a gente sabe que a mudança é pessoal. A mudança necessária é em mim, não é no outro. Mas a gente começa com o nosso exemplo a modificar os ambientes nos quais a gente se relaciona. Alguém falou? Influenciar, né? Influenciar, né? De forma benéfica, né? De forma benéfica, né? Isso mesmo. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Não é o que a gente faz aqui? Né? É a propagação, a promoção da doutrina. E é muito mais fácil quando a gente fala do Evangelho, né? Fácil falar, é claro, né? Difícil é vivenciar. Porque é aquilo que a gente necessita ouvir, né? É aquilo que a gente necessita modificar. A gente sabe que a intelectualidade é muito fácil de ser desenvolvida, mas a moralidade está sempre um pouquinho aquém, né? E ontem a gente até estava teve a oportunidade de fazer um estudo numa casa amiga, lá em Santa Cruz, e falando exatamente, né, dessas questões das inteligências que a gente tem, que são múltiplas, né, e que a gente não utiliza de forma plena, porque se a gente utilizasse tudo que a gente tem de potencial, a gente alavancaria a nossa evolução, especialmente a moral, né, de forma assustadora. Mas como a gente não consegue ainda utilizar todas as inteligências que nós temos, a gente tem que estudar mais um pouquinho. Alguém quer falar? Comentar? Fiquem à vontade. Oi, amor. Tudo bem? E lá no livro Luz no Lar, né, Emmanuel diz pra gente que quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Porque a observação impensada, ela é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. E a maldade não encontra brechas para atenuar-se. A gente começa a ter um novo olhar para cada dificuldade que nos acomete. E a gente consegue recebê-las de forma mais harmônica, mais tranquila. Não é dizer que as vicissitudes que precisamos vivenciar não aconteçam mais. Mas a gente consegue ter um pouco mais de serenidade, né? Um pouco mais de paciência, de tolerância, para lidar com aquelas dificuldades que chegam para nós. Quer falar, o meu? Não, gostaria só de acrescentar que realmente, quando nós já nos habituamos a fazer o culto do Evangelho no lar, quando a gente passa pelas dificuldades, a espiritualidade toda que está sempre ali conosco, ela nos carrega no colo. Então, nós vamos sofrer sim, né? A dor vai vir, mas o sofrimento vai ser opcional, porque a gente sabe que tudo vai passar. E nós vamos estar sempre amparados, né, por aqueles irmãos que ali toda semana estão conosco e vão amenizar as nossas dores. É isso, vamos fortalecer na realidade, né? A gente angaria amigos, né? Além do que o Evangelho, ele nos mostra, né, que a realidade, a vida nossa mesmo é a espiritual. Então a gente se prepara através do Evangelho também
no plano físico. Alguém mais? E eles sempre nos lembram, né? Quando está chegando a hora, né? Sim. Quando está chegando a hora, parece que bate um sininho, trililim. Se você já não estiver com a mesa posta, tu tem que correr, arruma tudo, se prepara, irmã, entra em sintonia, porque vai começar o Evangelho no lar. É impressionante. Como eles nos lembram, geralmente 10, 15, meia hora antes, eles já começam a buzinar. Olha o Evangelho. É interessante isso. E é bom que isso aconteça, né? Porque às vezes a gente tem tantas dificuldades, um dia tão atribulado, né? É bom que aconteça. Sueli Caldas Schubert, lá no livro Obsessão e Desobsessão, ela fala pra gente a respeito do culto do Evangelho, né? Nestes instantes de serena beleza, em que o círculo doméstico se volta para Jesus, os mensageiros do bem acercam-se do lar. E os familiares já desencarnados, que se preocupam em velar pelos que ficaram na crosta terrestre, aproximam-se e esparzem sobre todos os efluidos de paz e de harmonia, e as energias que fluem do mais alto retemperam as forças, dando bom ânimo, imprescindível ao prosseguimento das lutas cotidianas. Vejam só, que importante que ela fala para nós, né? Que não só os espíritos encarnados, óbvio, né? Que é a nossa família, que está ali presente. Tudo bem? Boa noite. Não só os desencarnados, que coordenam a tarefa, não só os desencarnados, que se achegam porque necessitam de estudo, necessitam de evolução, assim como nós, né? Que veem aquela luzinha acesa, lá naquele pontinho, né? Iluminado, e se achegam, mas também os espíritos, né? Que em algum momento estiveram conosco na jornada, espíritos familiares. E como isso é bom, né? Porque é a oportunidade que eles têm de estar conosco. Muitas vezes a gente não consegue ver, não consegue perceber, mas a certeza dessa fé que a gente comentou agora há pouco, né? De que estão ali presentes, também nos amparando, também nos intuindo e também evoluindo conosco, porque esse é o papel da família. Seguir juntos, né? É para isso que nós temos esses laços de amizade, esses laços de afetividade, ou não, se for necessário, não é mesmo? E ela fala para nós que essa força, né? Esses fluidos que são emanados ali no momento do culto do Evangelho é o que dá o bom ânimo para a gente prosseguir, né? Para a gente caminhar. E isso é sentido assim, visivelmente, né, latente, quando a gente tem essa habitualidade. Pode ser que no primeiro momento a gente não consiga sentir a diferença causada num culto que a gente faça na nossa casa. Mas é essa habitualidade que vai trazendo essa sensação, esse sentimento de paz, de tranquilidade, de serenidade. E esse culto pode ser até feito no bloco do eu sozinho, né? Não Com precisa certeza. ter a família toda reunida, porque de repente nós descobrimos o Espiritismo, estamos fazendo o Evangelho, convidamos os nossos familiares, eles não querem. Então nós vamos para um cômodo, tem gente que cansou de fazer no banheiro, acho que Chico cansou de fazer no banheiro, né? Eu faço no meu quarto, eu sou a única espírita da minha casa. Eu faço lá em casa, agora temos eu, mamãe e a cachorra. Então já aumentou o número de frequentadores, porque a Lili gosta muito do Evangelho. Então é assim, não é a família toda. Se for, melhor, né? Fortalece mais. Mas é lembrar sempre que as pessoas podem estar fazendo sozinhas, que esse benefício vem e a serenidade vai chegando para aqueles corações mais endurecidos, né? Porque escuta uma música clássica tocando, escuta você falando sozinha, mas você está ficando doida. Mas na realidade não. Nós estamos ali explanando o Evangelho para aqueles irmãos que ainda não leem a nossa mente, mas que escutam a nossa voz. Não desanime, irmãos. Continue o Evangelho, mesmo trancado no banheiro sozinho. Na realidade, nós não estamos sozinhos, né? Nunca sozinho. A equipe de encarnados que ali se encontra, né? A gente não tem nem como mensurar, né? A gente não sabe o quantitativo de desencarnados que nos acompanham nessa tarefa. Mas a gente sabe que a luz estando ali acesa, a gente só aproxima cada vez mais, né?
sendo familiares ou não, pouco importa, já que fazemos parte dessa família universal, né? Todos somos irmãos, filhos de Deus. André Luiz, lá no Mensageiros, no livro Os Mensageiros, fala para nós que o estudo familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça, escudo, né? O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Vocês estão vendo esses fachos de luz aqui em volta da casa? É isso que a gente cria com a prece. É isso que a gente cria com o culto do Evangelho no lar, né? É uma proteção. A gente cria toda uma atmosfera, né? Em volta da nossa casa, para que a espiritualidade, digamos assim, menos esclarecida, não possa penetrar. E aí a gente consegue ter êxito, né? Como ele fala, que não é só uma iluminação interior, nós mesmos, né? Não é só a gente que se ilumina, não é só a nossa casa, né? O nosso ambiente doméstico ali, aquele cantinho. É tudo em torno. A gente não tem como mensurar a extensão que as vibrações de um momento do culto do Evangelho no lar pode atingir. Os Espíritos falam em algumas obras, né, que se for um prédio, atinge todos os andares, e se for numa casa, atinge todo o quarteirão. Mas na realidade, eu pelo menos, alguém sabe de alguma obra que diga a extensão que o culto do Evangelho no lar atinge? A extensão física? Eu acho que não tem esse registro, né? E aí algumas obras falam disso, né? Se for um prédio, é o prédio inteiro, todos os andares, né? A gente consegue atingir outras pessoas, outras casas, outras famílias. E aí, como a gente estava falando agora há pouco, né? Da questão da influenciação micro e macro, né? Imagina só se cada um de nós, em nossa casa, fizéssemos o culto do Evangelho no lar semanalmente. Imagina quantas luzes se acenderiam. Imagina quanto que a gente ia conseguir irradiar e envolver com a nossa pequena ação, com os nossos 15, 20 minutinhos de prece. E aí eu na minha casa irradio para todo o meu quarteirão, ele na casa dele, para todo o quarteirão, e cada um de nós fazendo assim. Imagina a modificação macro, gigantesca que a gente conseguiria fazer. E envolveria todo o planeta. Pensa bem. Às 9h30, irmão, por isso. Estou baixando o horário. Pensando, acho também uma coisa que não pode a gente com certeza conseguir liberar para falar daqui a pouco, é a gente, tirando por nós, a gente demora um pouquinho a iniciar, porque na verdade o Evangelho lá nos traz também, que pode ser esquecido, responsabilidade. E a gente, como não gosta muito de responsabilidade e compromisso, a gente fica protelando, né? Falando da pessoa que nos fala, né? Não estou falando de ninguém, não estou falando de mim mesmo. Então, a gente vai protelando, porque eu não, lá em casa não, para quê? E só perdendo tempo, né? Como a gente perde tempo em estar protelando esse dia, né? A responsabilidade sim, porque quanto mais a gente aprende, né? Cada leitura que a gente faz, cada encontro que a gente faz em casa, é uma página que a gente aprende, é uma linha, uma frase que a gente... Então, quem sabe mais responsabilidade. Certo, Cláudio? Então, talvez essa responsabilidade que nós fujamos, que ficamos protelando, e mesmo, não tem que ter medo, tem que começar, e depois que começa realmente, não quer parar mais, porque é uma coisa muito gostosa. Isso faz bem mesmo. Quem não começou, comece essa semana. Exatamente.
Ainda dá tempo, a semana não acabou, né? Vai começar essa semana. É importante que a gente estabeleça, né, o melhor dia, o melhor horário, para que a gente fuja da dificuldade dos empecilhos, né? E é sempre bom que a gente pense que quando uma visita chega, né, na nossa casa, no momento do culto, que a gente convide, né, que a gente não tenha aquela timidez, aquela vergonha, né, de assumir que somos espíritas, né, que nada mais é do que uma doutrina maravilhosa, que nos acolhe, que nos consola, né, que a gente não tenha esse receio, que a gente convide para que a pessoa possa também participar e verificar do que se trata. Porque a ignorância é terrível, né? E às vezes as pessoas não sabem do que a gente está tratando ali naquele momento, acham que é uma prática ruim, que a gente vai fazer algo desinteressante. E é justamente o contrário, é a oportunidade que a gente tem de mostrar ao outro o quanto interessante é, o quanto é edificante, né? Falar do Evangelho. Além do medo que muitas pessoas não têm. Além do medo, exatamente. Estávamos comentando isso mais cedo, né? Não por acaso. Importante também, né, a participação das crianças. A gente não pode excluir a criança, muito menos o idoso, desse momento. Se é uma família espírita, se todos podem colaborar, que todos estejam presentes. É claro que a gente não vai solicitar da criança, nem do idoso, que talvez já não leia mais com tanta facilidade, que façam as tarefas essenciais ali para a formação daquele momento. Mas eles podem participar ouvindo, talvez contribuindo, não é? E fazer o culto, todo mundo sabe fazer o culto do Evangelho? Ninguém tem dúvida não, né? Mas vamos repassar? A gente sabe que tem muitos irmãos aqui desencarnados que talvez não saibam, né? Como é possível fazer. E aí a gente precisa trazer o conhecimento para todo mundo. São 5 passos, ó, molezinha. Primeiro, uma página edificante. Não foi o que nós fizemos aqui? Lemos a página Temas da Vida, o Evangelho no Lar, do livro Temas da Vida. Algumas pessoas sugerem, né, que sejam livros como Pão Nosso, Fonte Viva, né, de Emmanuel, que são livros maravilhosos, eu particularmente adoro. Mas eu particularmente também uso outros. Ceareiros de Volta, de Valdo Vieira, todos aqueles livros que trazem páginas edificantes, que não fogem à doutrina, porque isso é muito importante, né? Quando a gente vai ler uma obra, que essa obra não fuja aos ensinamentos da doutrina, né? Que não fuja aos princípios ali elencados na codificação, né? Para que a gente não fique aí cheio de informações equivocadas. E aí a leitura de uma página edificante, né? Sobre um tema qualquer, ou sobre um tema pré-estabelecido, uma prece que nada mais é do que, né, falar com o nosso coração, né, dirigido a Jesus, agradecendo aquele momento, as nossas palavras mesmo, né? A prece a gente sabe que não tem uma fórmula preparada, que a gente não precisa decorar, né? É com o nosso coração, é com o sentimento daquele momento. E a gente abre uma página do Evangelho, né? De preferência, sempre em voz alta, porque a gente sabe, primeiro que se a gente estiver entre irmãos encarnados, não é possível, né, a captação pelo pensamento. Então a gente precisa realmente utilizar o órgão fonador, né? Falar em voz alta. Mas se a gente estiver fazendo sozinho, encarnado, a gente sabe que vários irmãos desencarnados ainda não têm evolução suficiente para perceber o nosso pensamento. Então eles precisam também da nossa voz. E aí a gente tem que falar em voz alta, para que a gente não exclua ninguém daquele momento. Se o objetivo é unir, então a gente tem que fazer de tudo para não excluir. E aí então a gente abre uma página do Evangelho, ó, a gente fez a página edificante, né? Prece inicial, a gente abre a página do Evangelho, lê um trecho de forma coordenada, né, do início ao fim, ou uma página aleatória, como eu particularmente gosto de fazer, aleatoriamente. A gente lê um trecho também em voz alta, né? Muito importante, né? O 4º passo, comentar. Muitas das pessoas que vão estar ali conosco, encarnadas ou desencarnadas, ainda não têm um desenvolvimento intelectual satisfatório. Nós não temos.
Quantas palavras estão no Evangelho são mais rebuscadas e a gente precisa buscar o significado? A gente precisa se esclarecer. Então, muitos irmãos ali presentes não têm condições de compreensão total daquele texto. E aí a gente precisa comentar. Comentar em voz alta. Se a gente não tiver com quem debater, como é o meu caso, porque eu faço sozinha, né, encarnada, não tem problema. Sabe por quê, gente? Porque, veja bem, eu consigo compreender melhor, porque além de falar, eu ouço. Eu uso dois mecanismos ao mesmo tempo, a fala e a audição. Então eu compreendo com mais facilidade. O irmão que está ouvindo está usando uma só, é só audição. Então é mais fácil que eu que esteja lendo o texto evangélico faça comentários. E o quinto e último passo, que é a prece final, né? Em agradecimento, como a Almeida tinha falado no outro estudo, né? Que a gente peça que a nossa casa realmente vire um posto de socorro, né? Das almas que estão ali aflitas, que a gente possa ser uma luz, né? Brilhante para atrair esses irmãos tão necessitados, né? Que eles consigam ver no nosso lar uma possibilidade de estudo, de esclarecimento, de evolução, porque estamos todos no mesmo caminho. Então, ó, tranquilo, né? Prece página, prece inicial, evangelho, comentários e prece final. Acabou o nosso culto. O evangelho tanto pode ser feito o estudo ao acaso, como ele pode ser sequencial, né? Pode ser sequencial, exatamente. Eu, particularmente, prefiro ao acaso. Porque a gente sabe que o acaso não existe, mas você já faz sequencial, né? E o que é muito legal, quando a gente estuda assim, em grupo, né? É que a gente tem a oportunidade de desmistificar algumas coisas, né? Alguns dogmas que a gente traz ali ao longo do tempo. Uma delas é a água fluidificada. A gente já teve a oportunidade de ouvir algumas vezes que a água fluidificada na casa espírita é mais forte do que a água que eu fluidifico no meu lar. Isso não é verdade, né? Mas tem muito espírita que assina embaixo. E a gente sabe que não é assim, né? A espiritualidade que está presente no meu ambiente doméstico é a mesma que está presente aqui conosco agora, e é a mesma que fará a fluidificação dessa água. Se eu desejar, durante o meu culto do Evangelho, eu posso colocar lá um copinho, uma jarrinha, uma garrafinha com água, né? E no momento da prece, pedir para que os amigos coloquem ali o remédio, depositem ali o remédio do qual eu necessito. Isso não é essencial, né? Isso não faz parte dos passos, né, que a gente desempenha para realizar o culto do Evangelho no lar. Mas é algo que pode ser feito, já que a gente se sente tão maravilhado, né? Já que a gente sabe dos benefícios que a água fluidificada nos traz. Alessandra, eu tenho por hábito pedir que fluidifique todas as águas, em todas as casas, e todos aqueles companheiros que estão tomando remédio nesse instante. Peço sempre a desejo que potencialize aquela água, né, para que aquele remédio possa ser feito. Isso também é válido, não é? Com certeza. Porque de repente a gente fica pensando só na nossa família e esquece que os nossos vizinhos também são uma grande família que nos viram crescer, que estão com a gente, e até mesmo pessoas que não conhecem, que estão na rua, estão bebendo um copo d'água, estão passando por necessidade, e ali é colocado às vezes um remédio, um derivativo para ajuda, né? Sem dúvida. E também tem uma outra coisa que eu aprendi, que todo o bairro é ajudado. Sim, é isso que a gente falou do alcance, né? Eu perguntei até para os companheiros se alguém conhecia alguma informação precisa de qual é esse alcance, né? Os espíritos falam em algumas obras que se eu estou num prédio, né, de apartamentos, se a minha casa é um apartamento, que todo o prédio é beneficiado, né? Se eu estou numa casa residencial mesmo, que todo o quarteirão, né, é beneficiado, recebe todos os fluidos ali emanados daquele momento de prece, mas a gente não tem assim um dado, pelo menos eu não localizei, né, gente?
um dado correto da abrangência. Abrange o quê? 1 quilômetro, 10, 20? A gente não sabe. Isso aí é de acordo com a necessidade, né? Porque a espiritualidade vem e aí eles sabem onde está precisando de ajuda. Sem dúvida. Porque eu tenho uma experiência de que eu tive um vizinho que brigava muito. Mas era briga feia. A mesma experiência que eu tive. A briga de jogar as coisas, sabe? De quebrar as coisas, sabe? E graças a Deus, eu não estou resolvendo isso. Vocês ouviram o exemplo dela? Ela está dizendo que teve uma experiência com um casal de vizinhos que brigavam muito, assim, mas brigas fervorosas, né? E que com o culto do Evangelho no Lar isso foi amenizando, né? E que hoje você não vê mais as brigas. Não vejo mais. Isso aconteceu comigo também, né? Que bom, graças a Deus. A lei de pedir a purificação das águas, além de pedir a purificação das águas, seria bom que todos nós, não fazendo tudo, pedíssemos também para que todos os alimentos fossem abençoados, não só da nossa casa, mas de todas as casas até onde o culto alcance, né? Porque aí a gente está energizando também aquele alimento e muitas das vezes aquele irmãozinho que tem dificuldade de comprar um remédio, mas tem uma comidinha em casa, aquela comidinha vai servir de remédio até o irmãozinho poder comprar o remédio. Com certeza, perfeito. Fala, meu amor. Bem, você falou no lar com relação à família, né? O envolvimento da família. Você convidar o vizinho é válido ou você acha que não? Claro, com certeza. Sempre é válido. O que é essencial é que se a gente puder manter essa habitualidade, então já que você vai convidar hoje, convida toda semana. Mas assim, é válido. Claro, com certeza, sem problema nenhum. Inclusive a gente comentou agora, né, que se chegar uma visita, a gente não tenha receio, né, que a gente convide, para que eles verifiquem também que a gente não faz nada além de falar de Jesus, dos ensinamentos evangélicos, né? Então convida sim. E outra coisa, Alessandra, e muitas das pessoas que, por exemplo, a minha irmã ela é evangélica, e eu já sugeri que ela fizesse o culto do evangelho, mas ela acha que é uma prática só de quem é espírita. Eu já expliquei a ela que ela pode fazer com a Bíblia, qualquer pessoa pode fazer de qualquer religião, Com qualquer certeza. segmento religioso pode fazer. Sem dúvida. Entendeu? O importante é que nós estejamos trazendo Jesus para dentro da casa da gente. Convidando ali a porta, não tem maçaneta do lado de fora, é só do lado interno. Então a gente é que tem que abrir a porta para ele entrar. Foi isso que nós falamos no início, né? Que antes de mais nada, o culto do Evangelho no Lar é esse encontro com Jesus. Mais alguém? Não? Nesse livro aqui, ó, que ela acabou de me entregar, ó, fininho, né, gente? Mas é maravilhoso. De Djalma Santos, né? Culto do Evangelho no Lar. Fala o seguinte pra gente, que os milionários da riqueza material estão blindando a lataria dos seus carros, os vidros, os pneus, como também janelas, portões e portas de suas casas e apartamentos. Mas a melhor blindagem ainda é a dos pensamentos, sentimentos e exemplos, que quando são éticos e sociais representam uma segurança interna e externa que poucas pessoas conhecem. Aquilo que a gente falou dos exemplos que arrastam multidões, né? A partir da nossa modificação, a partir do nosso interesse, né, nos ensinamentos do Cristo, a gente arrasta um monte de gente com a gente, né? O culto do Evangelho no Lar é um antídoto maravilhoso para todos os tipos de males, sejam eles físicos ou espirituais, pois dá aos componentes da família uma estrutura rígida e impenetrável. É isso que a gente veio falando durante o estudo, né? Essa questão de estarmos unidos, entrelaçados, fortalecendo laços da carne e espirituais, né? Que são tão importantes para todos nós. Se a gente tiver alguma dúvida quanto à realização do culto do Evangelho no Lar, a gente trouxe, além da mensagem inicial que está lá na frente também, um opúsculo. É um bonito, né? É
é o nome de livreto, né? Um livretozinho onde a gente encontra o passo a passo para o culto do Evangelho, onde a gente encontra bibliografias para que a gente possa ler a respeito dos benefícios que o culto do Evangelho traz para nós, para que a gente possa verificar algumas mensagens que a gente pode realizar no início, tá? Para que todos tenham acesso. E se a gente puder, que a gente divulgue, né? Os benefícios que o culto do Evangelho no lar traz para nós. Tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Apesar de sabermos da presença dos nossos irmãos desencarnados e muitas das vezes sentirmos até essa vibração, é importante também te lembrar que não é momento de manifestação mediúnica. Sem dúvida. Na realidade, eles estão ali presentes para estudar, né? Para adquirir conhecimento junto conosco. Manifestação mediúnica é para ser feita na casa espírita, né? Que é um lugar preparado, né? Para tudo isso, onde a gente tem um ambiente propício, onde a gente tem pessoas que podem nos auxiliar, né? No culto do Evangelho no Lar, nem é para manifestação mediúnica e nem para lavação de roupa suja. O momento não é esse, né? A gente falar das nossas dificuldades do dia a dia, esse não é o momento, né? Apontar o dedo. Viu bem que eu te falei, ó, essa página saiu para você. Nada disso. Tá? E tem outra coisa também, quem não souber pode pedir ajuda a alguém da casa. Claro. Seu Cardoso, na semana passada, no domingo, ele foi abrir o Evangelho no Lar na casa de uns companheiros que estão frequentando. Então, quem não souber e quiser, é só procurar a gente. Fala, nós Claro, marcamos, né? marcamos, fazemos juntos, Isso. para iniciarmos, né? Para vermos o quanto é gostoso fazer, né? Porque estamos aqui para isso, né? Para que a gente se ajude mutuamente. Tudo bem? Então, para a gente encerrar, vou colocar uma canção, que aí a gente já se pacifica, né? De uma forma bem harmônica, para que a gente se livre dos maus pensamentos, das dificuldades do dia, tá bom? Alguém está ligadinho o som? Não, não tem, ele está de malcriação.
fortaleza de ânimo para não deixar de fazer o nosso culto do Evangelho no lar. E se ainda não fazemos, que comecemos a partir de hoje. Muita paz a todos.